Podemos. Vamos lá. Pessoal, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos falar hoje sobre contabilidade de custos, né, que é um ramo da contabilidade que se destina a avaliar, controlar todos os custos dos produtos e serviços vendidos por uma organização, assim como fornece também insumos para a contabilidade gerencial, né, de forma a auxiliar nas funções de planejamento, controle e tomada de decisão por parte dos gestores. Então, a contabilidade de custos, a gente observa que ela interage intimamente com dois outros ramos da contabilidade, que são a contabilidade financeira e a contabilidade gerencial. O que difere uma da outra é que na contabilidade financeira você tem toda uma necessidade de atendimento à legislação societária, tributária e comercial. Então, a contabilidade financeira ela é pautada por leis, normas, regulamentos e princípios de contabilidade geralmente aceitos. Ao passo que a contabilidade gerencial não. Ela não tem essa necessidade de atender às normas. A ênfase dela está na utilidade das informações para fins de planejamento, controle e tomada de decisão gerencial. Por isso, ela é uma contabilidade mais subjetiva. Ela tende a produzir informações mais subjetivas, ao passo que a contabilidade financeira, ela, por ser regrada, regulamentada, ela atende a determinados padrões, inclusive de reporte, né? A gente sabe aqui que a gente tem as demonstrações, balanço patrimonial, demonstração de resultado, demonstração de fluxo de caixa, justamente para reportar de uma forma padronizada a situação patrimonial, financeira e desempenho de uma entidade. A contabilidade financeira é voltada para os usuários externos da organização, ou seja, investidores, analistas de mercado, o governo, a sociedade em geral, os credores, enquanto a contabilidade gerencial é mais voltada para os usuários internos, que são os administradores e os gestores de diferentes camadas, níveis hierárquicos de uma organização. Empregados também costumam ser usuários desse tipo de informação. A contabilidade financeira ela é mais resumida, então é muito comum ela reportar informações de uma forma mais consolidada, ao passo que a contabilidade gerencial você encontra um nível substancial de detalhamento, inclusive informações quantitativas. Por exemplo, volume de produção, quantidade de material aplicado em determinado departamento, horas homem aplicadas a processo de produção. E a gente tem também reportes segmentados por região, por centro de custo, por departamentos, por tipos de produtos. E a contabilidade de custos, enquanto disciplina para a valoração do estoque e análise e mensuração do custo do produto vendido, ela então atua em diferentes frentes do planejamento estratégico de uma empresa, começando aqui com uma base para a tomada de decisão e avaliação econômica, passando pela avaliação, que é justamente o momento em que a contabilidade de custos efetua a valoração do estoque e do custo do produto ou serviço vendido, até chegar na parte de controle, onde a disciplina ela fornece insumos aos gestores para avaliarem se as suas estratégias foram implementadas, se houve algum desvio entre aquilo que foi planejado e efetivamente executado, e acaba retroalimentando todo esse sistema. Então, fornece insumos para um novo ciclo de planejamento e tomada de decisão estratégica. Em custos, a terminologia relativa a gastos, ela é um pouco confusa, né, para os seus usuários. Muitas vezes a gente se depara com usuários usando terminologia de custo quando se refere a despesa, ou despesa quando se refere a custo, e pior ainda, né, quando utilizando outras terminologias que não têm a ver com esse universo. Então, de forma a esclarecer isso, todo gasto, os gastos eles se dividem em custos, despesas e investimentos.
todo custo é um gasto, mas nem todo gasto é um custo. Né? Os custos implicam o consumo de bens e serviços no processo produtivo. Então, a partir do momento em que o material entra no estoque da empresa, no almoxarifado, passando pela sua aplicação, incorporando outros custos, como a mão de obra e os custos gerais, ou custos indiretos de fabricação, até o momento em que o produto é acabado e é vendido pela empresa, todos esses gastos eles são custos. A partir do momento que o material, o produto ou serviço, ele é comercializado, passa a ser despesa. Então, despesa é o esforço para a obtenção de receitas. Ele pressupõe que você tenha um sacrifício para a obtenção de receita. Já os investimentos são aquisições de bens que vão beneficiar mais de um exercício, ou seja, eles têm atrelado a ele o conceito de geração de resultados futuros para a companhia. Os gastos não se confundem com o conceito de desembolso. Todos esses gastos, obviamente, vão gerar o desembolso. Entretanto, o desembolso pode vir a ocorrer em momento distinto ao gasto. Então, o gasto ele é o reconhecimento da aquisição de um bem ou serviço. O desembolso é o efetivo pagamento ou saída de recurso financeiro da companhia. Com isso, fecha-se aqui o ciclo de terminologias básicas utilizadas e empregadas na disciplina de contabilidade de custos. Os custos eles podem ser classificados de acordo com a sua alocação ou de acordo com o volume de produção. Em função da sua alocação, eles se dividem em custos diretos e indiretos. Os custos diretos são aqueles que são facilmente identificáveis associados ao produto produzido. Então, se uma empresa tem um produto A, produto B, ela consegue identificar a quantidade de matéria-prima, por exemplo, empregada em A e a quantidade empregada em B. Já os custos indiretos, você não tem essa associação facilitada. Um exemplo, a energia elétrica que se consome numa fábrica, ou o próprio aluguel da fábrica, ou mais ainda, as horas do supervisor de fábrica, supervisor que acompanha a produção em geral. Você não consegue determinar o consumo de cada item desse de custo deve ser associado ao produto A ou ao produto B. A solução, então, é efetuar um rateio de forma a alocar parte desses custos em A ou em B. E, por fim, a classificação em função do volume. Quanto mais nível de atividade eu tiver, mais custos eu tenho. Esses custos são classificados como custos variáveis, porque eles variam em função do nível de atividade. Ao passo que os custos fixos, eles independem do volume de atividade. Muito obrigado, pessoal. Obrigado.